Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui retornando, à nossa EBD com muita alegria no nosso coração de reconhecer que somos regenerados, redimidos por Cristo Jesus, por seu sacrifício na cruz. Por isso que o tema da nossa lição é Cristo acima de tudo, porque Ele está acima de tudo. E nós vamos falar sobre isso aqui, a preeminência do Redentor. O que é preeminência? Aquele que é superior, aquele que está em eminência, uma superioridade. Isso mesmo. Mas isso ele conquistou. E assim também ele nos capacitou para conquistar também essa preeminência não de redentor, mas preeminência de herdeiro. Tá? Não que nós somos superiores, nem que somos mais do que os outros, mas a eminência de que nós somos herdeiros de uma herança, dos filhos da luz. Tá? Paulo vai continuar aqui falando e combatendo as heresias ali daquela época, na igreja de Colossos. Como eu falei, ele não estava lá, ele não chegou àquela igreja. Se é que tinha igreja, nem sei também. Era um grupo de pessoas que se reunia, a igreja de Colossos, uma cidade comercial que estava em decadência. Essa cidade hoje acho que nem existe mais. Eu acho que um terremoto, coisa parecida, destruiu aquela cidade. Mas Paulo estava combatendo ali algumas heresias. E agora ele vai falar sobre uns pontos específicos aqui que incluíam a observância de alguns princípios. Que as pessoas estão, alguns líderes estão se levantando ali, como falar que a vida, a carne, ela não serve mais para nada, que a carne ela é subjugada pelo pecado e não tem mais como fugir do pecado, você é pecador, você peca mesmo, não tem mais jeito. Uma observância sobre o sábado, ali também, sobre a circuncisão, também estava sendo ali combatida. Por isso que a lição hoje do capítulo 1, versículo 15 ao 18, vai falar dessa preeminência do Redentor. E a preeminência que nós vamos falar é em relação ao Pai, em relação ao universo, em relação à igreja. Então, nós vamos caminhar nesses tópicos aqui, da relação da preeminência do Redentor com esses tópicos que eu acabei de falar. Tá bem? Então, vamos ler aqui, depois a gente ora novamente, versículo 15 até o 18. Vou achar aqui. Vamos ler até o 20. Versículo até o 20. Na revista está indicando até o 18, mas vamos ler até o 20, que a gente vai dar uma acelerada aí na nossa lição. Não levar muito tempo. Tomar muito tempo dos irmãos. Vamos ler então, amados, versículo 15 até o 20, que é a sequência da palavra de Paulo,
a oração ali pelo crescimento da igreja de Colossenses. Então, ele vai começar a falar aqui do Cristo exaltado. Ele vai falar do caráter de Cristo, né? Então, vai falar assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Não vamos entrar em questões muito polêmicas aqui, teológicas, né? Mas só atentar ao que o autor da lição colocou para nós, tá? Nesse trecho aqui, Paulo convida os seus leitores a fixar os olhos naquele por meio de quem todas as bênçãos da salvação provêm. Fixar os olhos em Jesus. Não tem outro. Fixar os olhos nele. Aliás, aquela experiência de Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, e eles acharam que era um fantasma. Aí, quando viram que era Jesus, Pedro duvidou e falou: é você mesmo, Jesus? Deixa que eu vou ao teu encontro. Pode vir, Pedro. E Pedro também andou sobre as águas. Quando estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Não devemos desviar a nossa atenção. Então, nosso olhar deve estar naquele que tem toda a autoridade, que é superior sobre todo o principado, sobre todo nome que se nomeia, ele é superior. Por isso que é a preeminência do Redentor. E Paulo está falando sobre isso. Ter os olhos naquele pelo qual as bênçãos da salvação vêm, o Filho do amor de Deus, a fim de notarem a sua preeminência. E quando a gente duvida sobre essa preeminência, a gente coloca em dúvida a nossa salvação. É muita pessoa com dúvida de salvação. No seio de nossas igrejas. Estou falando aqui, Jardim Carioca, eu creio que não, mas em algumas igrejas, algumas denominações, se você falar e debater com ele, tem certeza de salvo? Eu sou salvo e salvo para sempre. Você vai arrumar uma briga feia. Se você não conhece a palavra, pode até te iludir com alguns trechos bíblicos que eles usam, né? Para mim é mais satanista. Usa esse texto para te tirar da certeza da sua salvação, que não devemos desviar os nossos olhos dele. Então, essa preeminência do Redentor, como nós lemos aqui no versículo 15, ele vai falar em relação ao Pai. Né? Versículo 15. O que nós vemos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando aqui o primogênito, não é o unigênito. Primogênito que foi o primeiro de toda a criação. Antes de criar os anjos, o Filho já existia. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Antes que criasse o universo,
o Filho já existia. Por isso que ele é preeminente, né? Ele já existia. Então, ele é o primogênito de toda a criação. Isso que o Paulo vai falar em relação ao Pai. Cristo ele deve ser visto, em primeiro lugar, quanto ao seu relacionamento com Deus. Nele, o Deus invisível torna-se visível. Foi isso que aconteceu. O Deus invisível se fez visível. O Deus invisível, ele foi fecundado de uma forma milagrosa pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. Gênito. Ele tinha que nascer. O Deus invisível tinha que se tornar visível. Mas ele não poderia aparecer. Se ele aparecesse assim, Deus tinha essa autoridade, é claro. Aparecer Deus, pronto. Como é ufania, né? Como aparecem os anjos aparecem, daqui a pouco os anjos já somem. Poderia aparecer. Mas a preeminência dele não seria superior, sabe por quê? O inimigo também iria deixa eu buscar uma palavra aqui, iria zombar, iria combater a pé de igualdade, porque ele não teve o nascimento legal de um cidadão desta terra. Embora Deus, sendo superior, sendo dono de tudo, foi ele que criou tudo e podia fazer da forma que ele queria. Mas para combater as heresias, ele fez dessa forma. Para ele ser preeminente, para ele ter essa superioridade sobre todas as coisas, ele nasceu como cada um de nós nasce. Só que ele não teve o sêmen do pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve participação do homem na sua fecundação. Foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele não tem o gene do pecado. Ele não tem o vírus, né? Fala assim, o vírus do pecado. O DNA, no DNA de Jesus não tem pecado. Nós temos pecado no nosso DNA. Nele, não. Por isso que ele nasceu de uma forma natural. E ele cresceu de uma forma natural. Para que isso? Para que ele se tornasse superior de uma forma legal. Forma legal. Para que o inimigo não tivesse com que combater com ele. Por isso que nós, hoje, também podemos combater com o inimigo. Quando fomos tentados, e se você não conseguir suportar a tentação, manda o inimigo falar com Jesus, ó, eu não estou aguentando isso não, vai lá falar com Jesus. Envia ele lá para Jesus. Eu não consigo, mas Jesus vai te vencer. É dessa forma. Essa relação aqui da supremacia, né, da preeminência de Redentor em relação ao Pai é essa. Para ele se tornar visível. Cristo é a manifestação e a revelação do Pai aos olhos do homem. Como diz lá João 14:9. Né? Vamos ler então João 14:9? Para não ficar só nas minhas palavras. É bom a gente ler a Bíblia, né? Aliás, você já foi pegar lá a sua leitura anual da Bíblia? Hein? Vai lá na igreja. Mas não vai hoje não, nem amanhã, porque está fechado. A gente já está tendo culto só online. Mas vai na segunda-feira no horário comercial. A irmã Eliana terá o prazer de te receber. Lá você vai dar a sua ficha de leitura da Bíblia. 14:9 de João. Disse-lhe Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer,
mostra-nos o Pai. Ele estava ali. Quando nós conversamos com Jesus, estamos conversando com o Pai. Então, a preeminência do Redentor em relação ao Pai é essa, que são um. O Filho e o Pai, né, é um só. Não são dois. Isso é uma complicação aí teológica, né? Então são dois deuses? São três deuses? As pessoas falam, não. São pessoas distintas. Cada um dentro do seu, vamos falar assim, dentro do seu propósito, né? Dentro da sua realização. O Pai é o Criador, né? Todas as coisas. Jesus é o Filho, o Redentor. E outra pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso paráclito, aquele que vai ao nosso lado. Agora, em relação ao Pai, isso, somos um. Eu e o Pai somos um. Então, quando você vê a Cristo, você vê o Pai. Quando você vê o Pai, você vê a Cristo, né? Então, na mesma epístola, Paulo ainda ele vai esclarecer, lá no versículo 2:9, na mesma epístola, ele vai falar assim, ó, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. Habita nele, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Então, uma questão teológica aí para a gente depois discutir. Pede o pastor aí para te explicar sobre isso. Tá? Aqui só vou ficar nessa parte. Quando escreveu aos Coríntios ali, Paulo disse assim, ó, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Como é que ele está? Que falou lá o apóstolo Paulo aos Coríntios? Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Meu irmão, Deus estava em Cristo, estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Tá? Então, estavam juntos. E João também declarou aqui que ninguém jamais viu a Deus e que somente Cristo nos o fez conhecer. João 1:18. Este é o sentido aqui de ser ele a imagem do Deus invisível. Então, se alguém perguntar aqui, nós não vimos Jesus com verdade, né? Mas você sente ele. E ele está entre nós. Tá? Não podemos falar que vimos Jesus, mas nós sentimos. Não podemos falar que vimos Deus, mas nós sentimos Deus na pessoa de Jesus, na sua redenção. Agora, nenhum conhecimento de Deus é suficiente à parte de Jesus. Então, nenhum conhecimento é suficiente se não for por Jesus. Então, a preeminência em relação ao Pai, aqui é que nenhum conhecimento de Deus ele é suficiente, se não for por Jesus Cristo. Então, algumas religiões usam outros sentidos, né? Eu vou dizer, sincretismo, né? Um sincretismo religioso usa aí esse conhecimento que é insuficiente para mostrar Deus. Mas na pessoa de Cristo Jesus, é somente nós podemos falar que ele é suficiente para se conhecer Deus. Todos aqueles que têm reduzido Jesus ao nível de mero homem, embora ele seja o maior de todos os homens, ou um dos profetas comuns, mesmo sendo ele o maior dos profetas, eles perderam a ideia básica a respeito de Deus e nunca serão capazes de conhecê-lo como Deus. Então, alguns falam, né? Jesus foi um grande homem, um grande profeta, mas eles não igualam Jesus, né? Como
Deus. Eles negam a divindade de Jesus como Deus. Outra relação da preeminência do Redentor. Aqui, vamos falar. Em relação ao universo. Né? Em relação ao universo. Verso 16, verso 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito e criado por ele e por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Bom, em relação ao universo, ele estava lá quando foi criado, quando Deus disse, haja luz. E a palavra em ação ali, que é o verbo, né? É Jesus, que hoje é o Redentor. Então, aqui, assim como podemos conhecer a Deus em Cristo, de igual modo, o universo também está para quem do pleno entendimento sem ele. Examinemos aqui as declarações contidas nos versículos indicados. O primogênito de toda a criação. Eu já falei aqui sobre isso. Né? O filho tem o direito pertencente a um primogênito, né? Por causa da sua posição preeminente sobre toda a criação. A expressão não significa, como alguns supõem, que Cristo é a parte da criação. Não. O primeiro ser que Deus criou. O apóstolo mostrou que ele é o Criador. Verso 16. E assim se opõe aos falsos mestres que apontavam Jesus como um dos muitos intermediários entre Deus e os homens. Aí que eu falei, o título primogênito não significa somente que ele nasceu primeiro, mas também o herdeiro, o que pertence toda a autoridade. Cristo não é o primeiro no tempo, mas o primeiro em autoridade. Diz lá o Salmo 89, 27. Então, ele é superior. Né? Antes da criação, ele já existia, por isso que ele é o primogênito. O primeiro da criação. E é uma complicação, né? Teológica aí que você pergunta aí o pastor Reinaldo depois. E se você que está me ouvindo aí quiser mais explicações sobre isso, venha nos fazer uma visita. Por enquanto ainda não estamos reunindo na igreja, mas você pode nos ligar aí através dos meios de comunicação, tá? Então, aqui, a relação do universo. Em relação ao universo, o primogênito de toda a criação. O Senhor do universo. Né? Nenhum ser, né, espiritual pode se levantar como o Senhor do universo a não ser Jesus. No versículo 16 e 17, ele tem uma patente aqui sobre essa afirmação. Né? O que é uma patente? Aquilo que te dá autoridade, né? Direito legal. Né? Você patenteou um sigla, um emblema, né? Como nós temos lá o nosso emblema da igreja. Né? Você patenteou. Então, ele é o Senhor do universo porque ele patenteou essa afirmação. Então, o que ele diz lá no versículo 16, 17? Nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Né? Ele é antes de todas as coisas. Então, aqui está patenteado que essa afirmação, que é tudo, como é? Cristo acima de tudo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Continua a existir.
Então, por isso que fala que ele é o primogênito entre toda a criação. Primogênito entre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Ah, você pode falar, mas Jesus não ressuscitou lá o filho da viúva, não ressuscitou Lázaro, mas eles voltaram a morrer novamente, né, irmão? Jesus foi o único que ressuscitou e está vivo, e está no céu. Os outros que foram ressuscitados, aliás, quando Jesus ele morreu, muitas pessoas levantaram do túmulo, ressuscitados, mas depois voltaram a morrer novamente. Tá? Porque ele foi ressuscitado no corpo terreno. Né? Não foi no corpo glorificado. Porque o único que tem o corpo glorificado é Jesus. Ninguém que ressuscitou naquele tempo lá tinha um corpo glorificado. Todos morreram novamente. Só Jesus é o primogênito entre os mortos. Todas essas coisas e tudo aqui quer dizer que não há exceção para ele. Mas qual é a relação de Jesus em todas as coisas? No versículo 16, ali há 3 expressões que nos dão a resposta. Nele, Cristo foi o meio ambiente para a criação. Lembra lá do João, capítulo 1, verso de 1 a 5? Todas as coisas foram criadas para ele, por meio dele, nada que foi feito se fez. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Né? Então, 3 expressões aqui. Nele, por meio dele e para ele. O Senhor de todo o universo. A substância de todas as coisas. A gente terminar o verso 17. Né? A substância de todas as coisas. Vamos voltar lá, 17. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Subsiste por quê? Continua a existir ou ser. Ele continua a existir, ele continua sendo eternamente. Então, a substância de toda a criação. Cristo não é apenas o Criador, mas também aquele por quem todas as coisas subsistem. Né? Todas as coisas continuam a existir. É ainda o responsável pelo seu funcionamento, como diz Hebreus 1:3. Mesmo que por permissão concedida por Deus, Satanás detenha um poder usurpador, Jesus Cristo permanece no controle dos acontecimentos. Amém? Mesmo que o inimigo de nossas almas tenha poder que é dado por Deus, que ele não tem poder nenhum, ele nem a chave da casa ele tem. Né? Mas ele tem um poder que foi dado por Deus de usurpar a sua fé, de usurpar a sua esperança, de usurpar a sua herança, se você permitir. Mas Cristo permanece no controle dos acontecimentos. Tá? Guarda isso. Cristo continua no controle dos acontecimentos. Isso que nós estamos passando aí foi permissão de Deus, amado. Né? Permissão de Deus, a pandemia. As pessoas estão se aproximando mais de Deus. Amém? Por isso, não pode explicar o futuro nem o passado, o princípio e o fim do universo e do homem a partir de Jesus Cristo. Ele é o propósito final no qual os poderes do universo e todos os acontecimentos da história vão se fundir. Tudo. Toda autoridade pertence a Jesus. E ele vai entregar o reino a Deus quando ele colocar todo o inimigo debaixo dos pés dele. Né? Colocar todo
o inimigo sobre os cabelos dos seus pés, no estrado dos seus pés. Quando ele dominar tudo, aí ele entrega o reino a Deus. Amém? Em relação à igreja, né? A supremacia aqui, a preeminência, o ser superior, a preeminência do Redentor em relação à igreja. Isso é importante para a igreja. Lá em Colossenses estavam querendo embaçar essa situação aqui da relação de Jesus com a igreja, colocando algumas heresias lá, coisas que já tinham sido explicadas pelos pergaminhos que havia ali naquela ocasião, ensinamentos da pessoa que foi lá evangelizar aquela área de Colossos. Ele vai falar sobre a relação aqui de Jesus com a igreja. Então, aquele texto que a gente gosta muito, né? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Quem é Cristo em relação à igreja? Verso 18 ao 20. Vamos lá, terminando. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas, para ele ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre nos céus. Amém? Então, Cristo, em relação à igreja, ele é o cabeça. O corpo físico funciona de acordo com a direção que a cabeça dá. Quando a cabeça não está boa, o corpo padece, né? A pessoa fala aí. Quando a cabeça não se orienta, o corpo que padece, né? Mas o corpo obedece a uma cabeça aqui, que é Cristo. Do mesmo modo, a igreja deve seguir a direção indicada por seu cabeça, Cristo. O termo cabeça tem um sentido de soberano. Isso implica não ser autoridade da igreja, conferida a um pontífice, né? Ao Papa lá, a uma hierarquia, a um bispo, não, a um sínodo, né? A um pastor, a um ancião, ou membro geral, né? Jesus Cristo é o cabeça, não apenas na teoria, mas ele é de fato. Graças a Deus, a nossa igreja não tem a situação, né, de ter famílias que se julgam dono da igreja. Glória a Deus que a igreja de Carioca não tem essa situação. Irmão. Glória a Deus mesmo. Porque tem algumas igrejas que têm famílias que se acham donos da igreja. Quem é o dono da igreja é Jesus, que é o cabeça. Nenhuma família é cabeça de igreja nenhuma. Ele é o princípio primogênito dos mortos. Né? O que quer dizer isso? Essas são as razões da sua autoridade suprema. Porque só ele ressuscitou e tem glorificado. A igreja tem a sua origem em Jesus, como a nova criação espiritual. Ele. Né? É ele quem dá vida à igreja. É ele o primogênito dentre os mortos. É uma referência à ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios 15, verso 20 e 23, por meio da qual ele demonstrou poder e domínio sobre os mortos. Então é ele. Ele é o princípio de tudo. A preeminência de Cristo em relação à igreja. Agora, em relação à igreja, em todas as coisas, ele tem a primazia. Ele é o primeiro. Jesus ocupa o primeiro lugar em tudo. Ele ocupa o primeiro lugar na criação, ele ocupa o primeiro lugar na igreja. Deus decretou que em todas as coisas ele tivesse
a primazia. Isso aqui Deus decretou. Porque em nenhum outro nome dado entre os homens não se levantou nenhum Salvador, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo, quem é Cristo em relação à igreja? Nele reside toda a plenitude da divindade. Aprove a Deus. Significa que, na eternidade, foi desejo do Pai que residisse no Filho toda a plenitude, isto é, toda a perfeição e a totalidade dos atributos divinos pertencem a Cristo, eternamente. Tá? Toda a plenitude, todo o atributo material, espiritual, atributos de Deus que ele compartilhou conosco, Jesus tem toda a primazia. Em outras palavras, a plena essência da divindade habita em Cristo. Por isso, ele é absolutamente tudo que o cristão necessita. Cristo é tudo que nós necessitamos, amado. Não precisamos mais sacrificar nada. Não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, matar nenhum animal, imolar nenhuma pomba, matar nenhum frango, não fazer nenhum despacho, não acender nenhuma vela para ninguém, não fazer nenhum tipo de sacrifício, porque Jesus, ele é superior a todas essas coisas. Ao afirmar que em Cristo reside toda a plenitude, o que o apóstolo quer falar? Ele quer mostrar aos crentes de Colossos e também a nós que Jesus não é imperfeito, ou incompleto, ou incompetente, não. Assim impediria que caísse no erro ensinado ali pelos falsos mestres. Ele é superior. Toda a plenitude está em Jesus. Por isso que a nossa lição fala sobre isso. Cristo acima de tudo. Move as montanhas. Cristo move as montanhas. Né? Lembrei do Coríntios. Cristo move as montanhas. Tem poder para curar. Tem poder para libertar. É Jesus. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, entre nós aqui na nossa CBD, todos nós teríamos condições de dar um testemunho sobre essa transformação que o Senhor fez na nossa vida. Né? Dessa redenção, dessa libertação que Ele nos concedeu, dessa transformação de ambiente. Olha, irmãos, ambiente que vivíamos outrora eram ambientes terríveis. Hoje é um ambiente de paz, né? Porque temos ali o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Então, concluindo aqui, à luz desse estudo feito, podemos concluir que há 4 verdades que nunca devemos esquecer. 4 verdades que nunca devemos esquecer desse estudo aqui. Que a obra da redenção foi completa. Deus, por meio de Jesus Cristo, libertou-nos da escravidão, das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos redimiu de uma vez. Lembra daquele hino? Esqueci agora, falei, fugiu a letra. Ó pecador, sim, acredita, mas Jesus, sorte bendita, Cristo Jesus, por nós satisfez a redenção de uma vez. Isso aí. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Então, se Ele é o Senhor do universo, Ele tem domínio sobre essa pandemia. Né? Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Não só a igreja Jardim Carioca, mas a igreja, o corpo de Cristo.
o corpo de Cristo, corpo espiritual. Igreja é o corpo espiritual. Temos a igreja aqui de Jardim Carioca, está tão bonita ali, ó, na foto aqui, azulzinha, azul e branco, da cor daquele céu, né? Então, não é essa a igreja. É a igreja que somos nós. Então, eu, como igreja, tenho que obedecer o cabeça, que é Cristo. Então, ele é superior, né, a todo líder. E Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. Amém? Ele é o Senhor de todos nós. Ele é o Rei. E nós somos seus súditos, né? E graças a Deus que Jesus não nos trata como escravo, né? Ele nos trata como amigo. Eu gosto muito desse tratamento do Senhor, tá? Eu gosto muito. Eu glorifico a Deus por esse tratamento. Que aqueles que passaram por um senhorio subjugado de imperfeições e de sacrifícios tolos, sabem do que eu estou falando. Esse tratamento de Jesus. Já não tenho tratado vocês como servo. Tenho tratado vocês como amigo. Eu gosto daquele corinho, né? Ele me fez, né, me fez amigo. O Rei do Universo é o nosso amigo. Cristo, que está acima de tudo, ele é o nosso amigo. E esse tratamento de igualdade é que ele quer. Ele é o primogênito. João 14 fala que ele foi preparar lugar. E ele diz, né? Se eu for, vos preparar lugar. E quando eu preparar o lugar, trarei vocês para estar comigo. Tá? Assim como eu estou no Pai, vocês estão comigo. Que Deus continue abençoando. Obrigado aí pela oportunidade, né? Desculpe ter ultrapassado aí um pouco tempo. Hoje parece que inflamou aqui o poder do Espírito, né? Mas ficamos à vontade para falar sobre isso, que me relaciona muito com esse texto da Palavra de Deus, dessa libertação, dessa transportação do império para o outro, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vamos orar, Pai, louvamos o teu nome por essa mensagem tão maravilhosa que a tua palavra nos outorgou nesta manhã, para aqueles que estão me ouvindo em qualquer horário, mas que o Senhor continue nos dando condições de confiar no Senhor, de não colocar dúvidas sobre a supremacia de Jesus, porque ele está acima de tudo, acima de todos, acima de todo nome que se nomeia, ele é Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, use desta lição, como também das outras lições anteriores, para que o teu evangelho seja propagado, para que possamos, Senhor Deus, anunciar este evangelho da redenção que está em Cristo Jesus, que é o primogênito de toda a criação, que está no céu intercedendo por nós, está lá conversando com Deus, pedindo a Deus para ter mais um pouco de paciência, que ele ainda tem muita gente para salvar, através da instrumentalidade da igreja que ele deixou na terra. Igreja, em particular, cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por nos tratar como amigos. E nós respeitamos, Senhor, onde respeitamos. Nós respeitamos como amigo, mas temos certeza que o Senhor é o nosso Redentor, nosso Senhor e o nosso Mestre. Amém.